Se você tem mais de 60 anos, o que você come à noite pode estar colocando sua vida em risco e você nem imagina. Eu sou a doutora Helena, e se eu fosse você, prestaria muita atenção, porque certos alimentos estão por trás do AVC em idosos. Pesquisas mostram que mais de 70% dos derrames cerebrais acontecem durante a madrugada, muitas vezes após jantares comuns. O problema é que a maioria das pessoas ainda consome bebidas perigosas à noite e alimentos que aumentam a pressão arterial. Pães, queijos, doces e até refrigerante diet fazem parte dessa lista silenciosa que afeta a saúde do cérebro. Mas a boa notícia é que dá para reverter isso com mudanças simples na alimentação noturna. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar como evitar AVC com substituições práticas e seguras. E acredite, o que você vai descobrir aqui pode mudar suas noites e salvar seus dias. Alimento 1. Alimentos adocicados. Muita gente não percebe, mas aquele chazinho doce antes de dormir pode estar sabotando a saúde do cérebro durante a madrugada. Quando o açúcar refinado entra em cena, ele provoca um verdadeiro caos na circulação cerebral, principalmente em quem já passou dos 60. Essa oscilação súbita de glicose durante o sono pode parecer inofensiva, mas está diretamente ligada ao risco de derrame cerebral e a episódios de AVC em idosos, especialmente nas primeiras horas da manhã. É comum acordar com a vista embaçada, a cabeça zonza e uma sensação de cansaço inexplicável, mesmo depois de 8 horas na cama. Isso pode ser o resultado direto da alimentação noturna errada, recheada de bebidas adocicadas ou sobremesas inocentes. Uma simples troca, como substituir o açúcar por uma pitada de canela no chá ou usar adoçantes naturais como estévia ou xilitol, pode ser o primeiro passo para uma prevenção de AVC real e eficiente. Parece pequeno, mas esse cuidado com o que se consome antes de dormir faz toda a diferença para manter a saúde do cérebro e evitar bebidas perigosas à noite. Trocar o achocolatado artificial por um chá de camomila com gotinhas de limão, por exemplo, é uma atitude simples e poderosa. E se você já sentiu que acorda mais grogue do que foi dormir, talvez esteja na hora de investigar o que está adoçando suas noites, porque o que vem a seguir é ainda mais sorrateiro. Alimento 2. Pães brancos antes de dormir. Quando se fala em alimentação noturna, muita gente pensa apenas no açúcar. Mas o verdadeiro vilão, muitas vezes, está disfarçado no pãozinho francês, naquele macarrão do jantar ou nos biscoitos aparentemente inofensivos. Esses alimentos, ricos em farinha branca, têm alto índice glicêmico e provocam picos de açúcar no sangue que caem rapidamente, bagunçando a energia do corpo durante o sono. Esse sobe e desce de glicose não só atrapalha o descanso profundo, mas também favorece processos inflamatórios que aumentam silenciosamente o risco de derrame cerebral. Durante a noite, essa instabilidade glicêmica prejudica a circulação e pode até interferir na oxigenação do cérebro. É assim que surgem os episódios de AVC em idosos, muitas vezes de forma inesperada durante a madrugada. Para evitar esse efeito dominó, basta algumas trocas espertas. No lugar do pão branco, experimente uma fatia de pão integral 100% grãos. Troque o macarrão tradicional por espaguete de abobrinha ou lentilha. Essas escolhas alimentares ajudam na prevenção de AVC e melhoram a qualidade do sono. E se você acha que já conhece os perigos da farinha branca, espere só até ver o que certos alimentos escondem em sua gordura. Alimento 3. Queijos e embutidos, gordura saturada. O cheirinho de queijo derretido no fim do dia é quase irresistível, mas o que vem junto com esse prazer é um coquetel de gorduras saturadas, sal e risco real à saúde do cérebro. Embutidos como salame, presunto, salsicha e até aquele queijinho amarelo do lanche noturno podem elevar drasticamente a pressão arterial durante a madrugada. E adivinha? Isso prepara o terreno perfeito para o AVC em idosos acontecer enquanto dormem. Esses alimentos não apenas elevam a pressão noturna, como também promovem inflamação arterial, dificultam a circulação e estimulam a formação de coágulos. O corpo, ao invés de se regenerar enquanto dorme, entra em estado de alerta silencioso. E muitas vezes a pessoa nem imagina que o lanche inocente que ela come todas as noites pode ser o estupim de um acidente vascular cerebral. Quer um exemplo prático? Troque o presunto por frango desfiado temperado com cúrcuma ou experimente queijos brancos com baixo teor de gordura, como a ricota temperada com azeite extra virgem. Isso ajuda na prevenção de AVC, reduz inflamações e ainda mantém o sabor no prato. Mas mesmo evitando a gordura, tem gente que continua errando feio com o que bebe, e o problema é ainda mais sorrateiro. Alimento 4. Cafeína no período da noite. Quem pensa que só o café tem cafeína está enganado.
Refrigerante de cola, chá preto e até alguns energéticos mascarados também entram na lista das bebidas perigosas à noite, especialmente para quem já tem pressão alta ou histórico de AVC em idosos. Essas bebidas estimulam o coração em plena madrugada, atrapalhando o descanso profundo e prejudicando a circulação cerebral. O problema é que, ao invés de entrar em modo de regeneração, o corpo fica em estado de alerta, acelerado, com o coração batendo mais rápido e a pressão arterial subindo sorrateiramente. É por isso que muitas pessoas acordam no meio da noite com palpitações, sensação de ansiedade ou até crises hipertensivas. Esse tipo de bebida compromete a produção de melatonina e afeta diretamente a prevenção de AVC. Quer um caminho seguro? Substitua o chá preto por chá de melissa e jamais tome refrigerante após o jantar, especialmente o refrigerante diet, que faz mal e engana quem pensa que está fazendo uma escolha saudável. Mesmo que pareçam inofensivas, essas bebidas inflamatórias destroem a chance de um sono restaurador. Mas quando se tira tudo isso da rotina, os resultados podem surpreender. A dona Lourdes, 68 anos, vivia com pressão alta, tonturas frequentes e noites de angústia. Professora aposentada, sempre achou normal tomar um cafezinho depois da novela, beliscar um pão com queijo ou encerrar a noite com um biscoitinho doce. Mas quando teve um pico de pressão que quase a levou ao hospital, decidiu mudar. Eliminou os pães brancos, os queijos amarelos, os doces e o café à noite. Com orientação médica, passou a focar numa alimentação saudável à noite, usando chás calmantes, frutas leves e alimentos naturais. Em apenas 30 dias, o resultado foi quase inacreditável. Sono profundo, mente limpa ao acordar, pressão controlada e exames que mostravam circulação mais estável. Segundo ela mesma, parecia que o corpo finalmente descansava, como se eu tivesse voltado 10 anos no tempo. Esse caso mostra o quanto hábitos noturnos prejudiciais podem ser revertidos com atitudes simples e escolhas mais conscientes. Quando se entende os efeitos da alimentação noturna sobre o cérebro, tudo muda. E a grande verdade é que milhares de pessoas poderiam ter essa transformação, mas muitas ainda estão dormindo ao lado do perigo, sem saber. Agora me diga, quantas dessas armadilhas estavam na sua rotina noturna sem você perceber? Quantos anos da sua vida você já passou acreditando que um pãozinho à noite era inofensivo? Está na hora de virar o jogo. Você tem a chance real de proteger seu corpo, sua memória e sua saúde do cérebro, começando por pequenas decisões à mesa. E se você chegou até aqui, é porque se importa com a sua vida. Então eu te pergunto, o que você vai fazer hoje à noite? Vai repetir os mesmos hábitos noturnos prejudiciais ou vai colocar em prática tudo o que aprendeu aqui? Sua prevenção de AVC começa com o que você escolhe beber e comer antes de deitar, e isso está 100% nas suas mãos. Se esse conteúdo abriu seus olhos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim, você não perde os próximos vídeos, onde vamos continuar desvendando os segredos da alimentação saudável na terceira idade e revelando o que ninguém te conta sobre como evitar AVC. Sua saúde merece esse cuidado. Vamos juntos?